Eu queria saber como que você tem visto esse movimento. Você acha que o cenário não está tão favorável assim para os IPOs? Acha que mais empresas podem acabar desistindo? É bastante curioso, né, esse número. De fato, a gente vê uma ambiguidade no cenário muito grande. Estamos observando um momento, né, quando a gente trata de cenário macro positivo, para que se faça, né, capitalizações no mercado. Que eu quero dizer com isso? Querendo ou não, taxa de juros permanece muito próximo das mínimas, né, 2,75 nesse momento. Possivelmente vamos para 3,5 da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. E que historicamente a gente não teve, né, outro momento tão favorável nesse sentido, né, para que as empresas viessem ao mercado, buscassem então uma demanda e as pessoas precisando rentabilizar o dinheiro de alguma forma e utilizando do mercado de renda variável para isso, né? Então, onde tem demanda, tem oferta, as empresas estão vindo. Só que, ao mesmo tempo em que esse cenário, nesse aspecto, está positivo e está favorável para que as ofertas sejam realizadas, questões pontuais de momento pressionam e pressionam muito, né? Querendo ou não, o número é grande por quê? Porque o cenário estava bom e muitas empresas tentaram, né, aproveitar desse cenário para fazer, então, essa listagem. Só que é inegável que, assim, 30 empresas em 4 meses, né, hoje a gente termina o 4º mês do ano, é muita coisa e tem alguma coisa de errada aí, né? Claro que isso não é normal, isso não é natural. E aí que a gente começa a levantar algumas preocupações e pontos que o mercado, de fato, tem olhado com atenção para essas ofertas. Quais são esses pontos, né? Então, por mais que o cenário macro, em termos da taxa de juros, esteja positivo, as questões relacionadas às incertezas políticas pressionam bastante, né? Afinal, a gente tem um movimento muito claro ocorrendo aqui no país, né? Que é da curva de juros começar a abrir, né? Já está abrindo, na verdade, desde o fim do ano passado e permanece abrindo, fechou um pouquinho ao longo das últimas semanas, mas a clara tendência de abertura ao longo dos últimos meses. Devido aos riscos fiscais, questões políticas, né, o risco para o Brasil. E conforme se eleva essa curva de juros, né, ou seja, ela vai abrindo, os vértices mais longos ficam mais elevados, fica menos interessante para que os investidores entrem em ofertas, né? Afinal, quando você percebe o valor de uma companhia, você tem que trazer a valor presente, seus fluxos de caixa, e você usa os juros lá da frente, né? Você não usa, na verdade, esses 2,75, né, que é a Selic do momento. Então, esse que é o grande ponto. A percepção de risco se eleva e fica menos interessante o valor de mercado, né? Trazido o valor presente dessas companhias fica reduzido. E, além disso, é claro que a gente tem que ponderar que o número alto de ofertas que a gente possui no pipeline hoje, ele também faz com que o investidor fique mais criterioso, né? Há uma limitação de capital, o Brasil não tem um capital infinito, né? Pessoa física está entrando na bolsa, está entrando, mas representa apenas 7% na média das ofertas públicas, né? Você pega o investidor estrangeiro, que era quem ancorava as ofertas lá no passado, hoje em dia ele se sente menos confortável, né? A participação de investidor estrangeiro tem reduzido bastante também ao longo dos últimos anos. Então fica na mão dos grandes fundos, né? Os institucionais, as grandes assets. Quando você tem uma oferta muito grande, é claro que essas assets vão se sentir, né, mais confortáveis em entrar, de repente, numa empresa que tem mais qualidade ou que vem ao mercado pedindo um preço menor, né? Não é à toa que as ofertas que têm saído, a gente tem observado uma clara tendência, né, de faixa de preço sendo reduzida, né? Os grandes fundos, os grandes assets pedindo, então, redução, né, um desconto devido a esse cenário que é extenso, né? E quando você tem um cenário extenso, você pode ficar mais criterioso na hora de alocar o seu capital.